Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre o visto EB2NW. O que é o visto EB2NW? Quais as categorias dele e o que você precisa ter para você se qualificar para aplicar este visto. Mas antes vou me apresentar, meu nome é Raíssa Araújo. Se você está chegando agora aqui no canal, eu estou iniciando este canal para mostrar a minha trajetória, a minha experiência com visto EB2NW consular, tá? Aplicando do Brasil. E também eu falo um pouco sobre o meu processo de revalidação do diploma em odontologia, que sou dentista há 10 anos e estou no meio deste processo de visto, de mudança, de residência permanente para os Estados Unidos. Primeiro passo. O que é o visto EB2NW, que todos falam? O visto EB2NW, na verdade, muitas pessoas comentam esse termo visto porque, de fato, quem está fazendo, principalmente aqui no consulado, no final de todas as etapas, eu vou receber um visto de imigrante no meu passaporte. Mas, na verdade, o EB2NW é uma petição para Green Card. Então, a petição, ela está relacionada com o que eles chamam de petição por emprego, que seria uma employment based, de segunda preferência, ou seja, existem, pelo menos em relação a emprego, 3 preferências, a primeira, a segunda e a terceira. E o EB2 é porque ele é por emprego de segunda preferência. Só para avisar vocês, eu tenho vários cachorros aqui em casa, além dos 2 que eu já comentei que eu vou precisar levar para os Estados Unidos. Ainda tenho mais uma hóspede aqui que já tá latindo aqui, só um minutinho. Essa aqui é a minha hóspede, que é a cachorrinha da minha mãe. Então, provavelmente o vídeo vai ser interrompido por vários cachorrinhos. Mas vamos lá, que se eu não começar, eu nunca vou realmente conseguir evoluir com os meus vídeos. Então, o EB2NW, como eu falei, é uma petição para Green Card. Ó, essa aqui já é a outra. Essa daqui vai comigo, né, Mili? Então, o EB2NW, ele é o visto de segunda preferência baseado por emprego, certo? Sendo que esse visto, ele tem 2 categorias. Para você se qualificar para aplicar este visto, você tem duas categorias que você poderia se classificar. A primeira delas seria o Advanced Degree, ou seja, para que você consiga aplicar, esse visto, essa petição por emprego, você teria que demonstrar que você tem ou uma graduação avançada, que seria equivalente a um Master Degree ou o doutorado, ou então, se você já tiver uma graduação, por exemplo, como um bacharelado em diversas áreas, mais 5 anos de experiência comprovada nessa área, você já se qualificaria para o Advanced Degree. Porém, esse visto tem uma outra categoria, que é conhecida como Exceptional Ability. A Exceptional Ability, na verdade, é quando a pessoa que não necessariamente precisaria ter uma graduação, como um curso de bacharelado, e ela pode ter um curso técnico ou ela pode ter apenas experiência realmente nessa área. E aí, na verdade, ela precisa demonstrar 10 anos de experiência naquela área. E, além disso, as 2 categorias, precisam demonstrar, se enquadram em pelo menos 3 de 7 critérios. Eu tô aqui com uma cola que eu vou tentar ler para vocês, para eu não me esquecer dos critérios. Então, para que você, ou Advanced Degree, ou Exceptional Ability, ou Exceptional Ability, ou Advanced Degree, para que você, além de ter, Advanced Degree, você tem 5 anos de experiência, ou mestrado, ou doutorado,
mais um bacharelado, ou então Exceptional Ability, você não tem curso, ou você tem um curso técnico e você tem 10 anos de experiência naquela área. Mas além disso, você tem que se caracterizar, você tem que se enquadrar em 3 de 7 critérios que são dados pelo site da imigração, da USCIS. Então, esses critérios são: o primeiro, você tem que mostrar, né, um oficial acadêmico degree, né, que você tem que mostrar os seus certificados que você formou, no caso, né, em relação ao advanced degree, ou o exceptional ability, você vai mostrar se você tem, no caso, o curso técnico, né, algum tipo de complementação. Se você não tem ensino superior, você vai mostrar que você fez um curso técnico, que você fez alguns cursos profissionalizantes naquela área e assim vai. Naquela área que você atua, né? A outra categoria, outro critério seria as cartas de referência que vão mostrar os 10 anos, né, de emprego, todo o tempo de serviço que você teve realmente naquela área que você está aplicando, demonstrando sua experiência. Então, além disso, se você tiver uma licença para praticar a sua profissão, uma licença ou uma certificação na área que você trabalha. Além disso, você pode mostrar evidências de que você tem um salário acima da média das pessoas que trabalham com a mesma profissão que você, com a mesma cargo que você, enfim. Você pode demonstrar também que você seria membro de associações da sua classe, né? Enfim, várias opções de acordo com a área de trabalho que você tiver. E a sexta seria reconhecimento, no caso, de contribuições significantes para a indústria ou para o governo, ou então para a área profissional, ou para o business, né? Ou para empresas e organizações que você conseguiu conquistar durante esses anos de experiência para a sua área. E a última, na verdade, ela é bem relativa, assim, bem aberta, abrangente, que seria de outras evidências comparáveis. Lembrando que aqui o objetivo do canal é contar um pouco da minha história, contar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi durante todos esses anos de busca, mas não é um conselho jurídico, não é uma orientação jurídica. Aqui é basicamente para demonstrar um pouco da minha visão do que é o EB2NW e de quais os critérios para você se enquadrar nele, tá? Então, essas características que eu acabei de falar são as características que estão expressas, sim, no site da USCIS, que qualquer pessoa pode ter acesso. Agora, claro, você vai ter que identificar essas características de acordo com a sua profissão, a sua área de atuação. Então, é muito pessoal, né? Então, realmente, a orientação é que você procure um advogado, uma pessoa que possa lhe dar um conselho para dizer se você realmente é elegível ou não. Mas o detalhe é o seguinte: esse visto, esses critérios todos que eu falei até agora, isso é para você solicitar o visto EB2, que pode ser simplesmente um visto em que uma empresa que precise de um profissional com essas características, um profissional qualificado, e essa empresa vai te contratar. Sendo que o processo de contratação, quando uma empresa americana contrata um estrangeiro, ele é um pouco complexo, né? E ele exige o que eles chamam de Labor Certification, que é uma etapa de verificação, né, das etapas para que realmente aquela empresa que vai te contratar confirme que ela não encontrou um outro americano para assumir aquela vaga. O detalhe é que essa categoria, que é a categoria do EB2, ela tem uma segunda ali alternativa para as pessoas que não têm essa empresa, né, para fazer o pedido de emprego para você, que é o National Interest Waiver, por isso que se fala de EB2NIW. O EB2NIW, as cachorras já estão aqui, né, de novo. O EB2NIW, na verdade, é justamente
opção que você tem de solicitar o NIW, que é o waiver para a aplicação de uma empresa que vai pedir o emprego para você, certo? Então, são duas coisas que você precisa demonstrar para que você consiga realmente aplicar o EB2 NIW. Então, a primeira coisa, você vai ter que ter aqueles critérios, pelo menos 3 daqueles 7 critérios que eu falei, e se enquadrar em uma das categorias, ou Advanced Degree, ou Exceptional Ability. E depois, você vai solicitar o waiver. Você vai fazer um waiver para que você não precise de uma empresa americana te contratando. E como é que você solicita o waiver? Você vai solicitar o waiver quando você faz uma proposta para os Estados Unidos de que você vai contribuir grandemente, né, com o país. E que você, como você tem toda aquela sua experiência, né, você já teve várias conquistas durante a sua carreira no seu país de origem, você vai conseguir contribuir para os Estados Unidos e eles não vão precisar que a empresa passe por aquele processo de label certification e, na verdade, não precisa nem de uma empresa te contratando. Você mesmo já teria um projeto substancial para os Estados Unidos. Para você, de fato, solicitar esse waiver, você vai precisar demonstrar 3 características da sua proposta. Então, vamos lá, vou tentar ler aqui como tá no site da ISS, traduzindo para vocês. Então, a sua proposta de waiver, que é o National Interest Waiver, primeiro, ela precisa ser a sua proposta tem que ter mérito substancial e importância nacional. Você tem que demonstrar que você está bem posicionado para conseguir, né, desenvolver aquela atividade proposta. E também, na balança, né, os Estados Unidos vai verificar que ele vai conseguir dispensar aquela oferta de emprego para você, porque você está demonstrando ali a sua proposta e as suas características. Então, basicamente, é isso o EB2NW. E aí, vocês podem se questionar. Bom, porque vocês devem ver muitas, pelo menos ultimamente, nos últimos anos, muitas empresas divulgam o EB2NW, e eu já vi várias empresas falando EB2NW para dentistas, EB2NW para enfermeiros, EB2NW para fisioterapeutas, EB2NW para engenheiros, enfim. Como se esse visto fosse um visto atrelado às profissões. E, na verdade, em nenhum momento, como eu acabei de ler aqui, no site da USS, tem situações que falam especificamente de alguma empresa, de alguma profissão específica. A verdade é que eles querem pessoas que estão bem qualificadas, bem posicionadas e que podem contribuir para o país de alguma forma. Então, normalmente, se você tem uma carreira, né, que tem características como essa e gostaria de aplicar, você pode. Mas aí o que existe? De fato, existem algumas notificações extras, né, que a USCIS divulga com o passar dos anos, que podem se favorecer algumas áreas e que eles teriam algumas preferências em algumas áreas, mas não quer dizer que pessoas de outras áreas não conseguiriam. E quais são essas áreas que seriam mais preferidas por eles, né, na hora de fazer essa análise? As áreas são a área do STEM, que seria Science, Technology, Engineering e Mathematics, e também os empreendedores, que são entrepreneurs. Enfim, meu inglês não é maravilhoso, mas é isso. Os empreendedores. Por quê? Eles divulgaram numa nota que eles vão tentar ver de uma forma diferente, digamos assim, as pessoas que têm propostas de abrir empresas nos Estados Unidos e que também estão relacionadas na área do STEM. Mas, lembrando mais uma vez, para você realmente saber se você se qualifica, se você acha que você tem, né, um histórico profissional condizente com essas habilidades, né, que você tem esses anos de experiência, que você conseguiu ter alguns feitos durante a sua carreira, você pode procurar um advogado e fazer a solicitação. Lembrando que eu fiz o meu caso com um advogado, não fiz sozinha,
porque tem pessoas que também podem fazer sozinhas, né? Esse visto você pode aplicar sozinho, mas no meu caso eu fiz com um advogado, então acabei confiando no que ele me orientou. Aí você pode também querer saber quais são essas características, né, que eu preciso comprovar. Eu posso fazer um vídeo falando depois, se vocês quiserem, né? Vocês podem perguntar aqui para eu falar um pouquinho da minha história de fato e quais foram as coisas, né? Os feitos que eu de fato coloquei no meu processo para tentar associar, se vocês forem da área da odontologia ou também se quiserem ter uma ideia para as outras áreas. Mas vamos terminar o vídeo por aqui, que já foi bem conturbado de gravar ele hoje com os cachorros. Mas eu acho que é isso, a minha visão e o meu entendimento do que é o B12NW. Obrigada, pessoal, mais uma vez.